No início de sua jornada, Josué se viu diante de um desafio monumental: liderar os israelitas na conquista da terra prometida. Com a morte de Moisés, ele sabia que a responsabilidade recaiu sobre seus ombros. Josué tinha um coração destemido, mas também sentia o peso da tarefa. Antes de qualquer batalha, ele se dedicou à oração e à meditação, buscando a orientação de Deus. Era o momento de fortalecer seu espírito e renovar sua fé. Reunindo seus líderes, Josué os encorajou, lembrando-lhes das promessas feitas ao povo de Israel. Ele os instou a permanecerem firmes e unidos, pois juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. Essa união era fundamental para o sucesso da missão, e a confiança mútua se tornaria uma arma poderosa. O dia seguinte traria novos desafios, mas Josué estava determinado a ouvir e seguir as instruções divinas. O amanhecer parecia promissor, e a presença de Deus se manifestava em cada detalhe. Ao olhar para as montanhas ao redor, ele se sentia pequeno diante da grandeza do propósito que o aguardava. Mas Josué sabia que não estava sozinho. O Todo-Poderoso estaria ao seu lado, guiando seus passos e iluminando seu caminho. Essa certeza enchia seu coração de coragem e esperança. A batalha estava próxima, mas a verdadeira luta começava dentro dele, na busca por fé e obediência. Esse seria o primeiro passo de muitos que o levariam a um encontro transformador, que mudaria o curso de sua vida e da história de Israel. Na alvorada do dia seguinte, Josué reuniu o povo à margem do rio Jordão. A imensidão das águas diante deles representava não apenas um obstáculo físico, mas também uma prova de fé. Ele lembrou aos israelitas das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, ressaltando que o momento de cruzar o Jordão havia chegado. Com a liderança de Josué, eles deveriam estar prontos para a marcha. Ele ordenou que os sacerdotes levassem a Arca da Aliança à frente do povo, simbolizando a presença de Deus entre eles. Assim que os sacerdotes tocaram as águas do Jordão, o milagre ocorreu. As águas se dividiram, permitindo que os israelitas atravessassem em terra seca. Essa cena magnífica reforçou a fé do povo, que viu a mão de Deus em ação. Enquanto atravessavam, Josué percebeu a importância daquele momento, não apenas como um sinal de libertação, mas como um passo em direção ao cumprimento da promessa divina. Ao chegarem ao outro lado, Josué ordenou que cada tribo pegasse uma pedra do leito do rio, formando um memorial. Esse monumento serviria como um testemunho da fidelidade de Deus e como um lembrete para as gerações futuras do que ele havia feito. O povo, agora do outro lado do Jordão, estava mais próximo da terra prometida, mas sabiam que a verdadeira luta ainda estava por vir. Nesse instante de celebração e gratidão, Josué sentiu uma presença intensa e inexplicável. Uma sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer, um momento que mudaria seu destino e o levaria a um encontro pessoal com o Senhor. Naquela noite, enquanto os israelitas se acampavam próximo à cidade de Jericó, Josué sentiu uma inquietação em seu espírito. Ele precisava de orientação divina para o próximo passo. Decidido a buscar respostas, subiu até um monte isolado, onde a quietude da natureza o envolveu. A luz da lua iluminava seu caminho enquanto ele orava fervorosamente, pedindo a Deus a estratégia necessária para conquistar a cidade de Jericó. De repente, enquanto contemplava a vastidão da noite, uma figura imponente surgiu diante dele. Josué, tomado pela surpresa, se aproximou com cautela e questionou: "Você é a nosso favor ou a favor dos nossos inimigos?" A figura respondeu: "Nem uma coisa nem outra, mas sou o comandante do exército do Senhor." As palavras reverberaram na alma de Josué, despertando um entendimento profundo. Ele caiu com o rosto em terra, reconhecendo a santidade daquela presença. O comandante revelou que a batalha que se aproximava não era apenas física, mas espiritual. Josué ouviu atentamente as instruções sobre como conquistar Jericó. Marchar ao redor da cidade por 7 dias e no 7º dia, tocar as trombetas e gritar, trazendo os muros ao chão. A responsabilidade pesava sobre seus ombros, mas a confiança no Senhor fortalecia seu coração. Ao final da revelação, Josué se levantou determinado e confiante. Ele sabia que não lutaria sozinho, mas com a força do próprio Deus ao seu lado. Assim retornou ao acampamento, preparado para compartilhar a visão e a estratégia divina com seu povo, selando um pacto de fé que os uniria em sua missão. Naquela noite, enquanto os israelitas se acampavam próximo à cidade de Jericó, Josué sentiu uma inquietação crescente em seu espírito. O silêncio da noite parecia ecoar em sua mente, e ele sabia que precisava de orientação divina antes de tomar qualquer decisão crucial. O destino da nação estava em suas mãos, e a pressão era imensa. Decidido a buscar respostas, ele subiu até um monte isolado, onde a quietude da natureza o envolveu.
Cada passo que dava em direção ao alto trazia consigo a determinação de encontrar a direção que seu coração tanto ansiava. A luz da lua iluminava seu caminho, refletindo sobre as rochas e a vegetação ao redor, criando um cenário quase celestial. Ao chegar ao topo, Josué se sentou em uma pedra fria, fechou os olhos e começou a orar fervorosamente. Ele clamou a Deus, pedindo sabedoria e a estratégia necessária para conquistar a fortaleza impenetrável de Jericó. O vento suave parecia sussurrar palavras de encorajamento, mas a resposta não vinha. A tensão no ar crescia e a inquietude aumentava. De repente, uma presença imponente rompeu da escuridão, e Josué ficou paralisado. Uma figura brilhante e majestosa apareceu diante dele, vestida de armadura resplandecente, que refletia a luz da lua como se fosse feita de estrelas. Josué, tomado pela surpresa e temor, se aproximou com cautela, seu coração pulsando rapidamente. Com um tom firme, ele questionou: "Você é a nosso favor ou a favor dos nossos inimigos?" A figura respondeu com uma voz poderosa que parecia ecoar pelas montanhas: "Nenhuma coisa nem outra, mas sou o comandante do exército do Senhor." As palavras reverberaram na alma de Josué, despertando um entendimento profundo sobre a verdadeira natureza da batalha que se aproximava. Ele caiu com o rosto em terra, reconhecendo a santidade daquela presença. Um misto de reverência e temor dominava seu ser. O comandante revelou que a batalha que se aproximava não era apenas física, mas espiritual. Com detalhes vívidos, ele explicou a estratégia que Josué deveria seguir: marchar ao redor da cidade de Jericó por 7 dias e no 7º dia, tocar as trombetas e gritar, fazendo os muros desmoronarem. A responsabilidade pesava sobre os ombros de Josué, mas a confiança no Senhor fortalecia seu coração. Ele percebeu que não estava lutando apenas por si, mas por toda a nação de Israel. Ao final da revelação, Josué se levantou, determinado e confiante, com uma nova força e propósito. Ele sabia que não lutaria sozinho, mas com a força do próprio Deus ao seu lado. Assim, retornou ao acampamento, preparado para compartilhar a visão e a estratégia divina com seu povo. Ao se aproximar do acampamento, sentiu uma onda de fé e união que pulsava entre os israelitas, prontos para aceitar o desafio que os aguardava. Na manhã seguinte, a alvorada trouxe uma nova luz sobre o acampamento israelita. Josué, com a determinação ardendo em seu coração, convocou todos os líderes das tribos. O murmúrio da multidão ecoou como um rugido distante, misturando ansiedade e expectativa. Enquanto se preparavam para ouvir seu líder, ele subiu em uma rocha elevada para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo. A poeira sob seus pés parecia vibrar com a energia do povo, que aguardava ansiosamente as instruções que mudariam o curso de suas vidas. "Hoje somos chamados para a batalha", começou Josué, sua voz ressoando com autoridade e fé. Ele compartilhou a visão que receberá na noite anterior, detalhando a aparição do comandante do exército do Senhor e a estratégia divina que o guiaria. Ao ouvir as palavras de Josué, os rostos dos israelitas mudaram, e a energia do acampamento começou a crescer. As murmurações se transformaram em gritos de determinação, e a coragem encheu os corações deles. "Deus nos deu esta cidade, e juntos vamos marchar em sua direção", exclamou levantando a mão em direção ao céu. Após a reunião, Josué se retirou para organizar o plano de ação. Os soldados deveriam se preparar para uma marcha inusitada. Não haveria combate direto, mas sim um ato de fé. Ele instruiu os sacerdotes a pegarem as trombetas de chifres, um símbolo de vitória e adoração, e os homens da guerra a se posicionarem em torno da cidade. Cada tribo foi designada a uma parte do percurso que fariam ao redor de Jericó. A ideia de marchar em silêncio, apenas ouvindo os passos uns dos outros, causava uma estranha sensação de expectativa, como se o próprio Deus estivesse esperando por esse momento. Os dias seguintes foram marcados por intensos preparativos. As tendas eram arrumadas, as armas verificadas, e os sacerdotes praticavam tocar as trombetas, o som ressoando pelas colinas. Mas não era apenas a preparação física que contava. Josué convocou momentos de oração coletiva, pedindo que o Senhor desse forças e protegesse cada homem e mulher da nação. Durante essas reuniões, a unidade entre o povo se fortalecia e as famílias se reuniam, unidas em um só propósito: conquistar Jericó. Na véspera do primeiro dia da marcha, Josué fez uma última reunião, onde relembraram a história de como Deus havia libertado seus antepassados do Egito. As palavras de esperança e confiança ecoaram entre eles, firmando a fé de que estavam seguindo o plano do Senhor. Ao anoitecer, com as estrelas brilhando intensamente, Josué se afastou um pouco do acampamento e se ajoelhou em oração, buscando a confirmação de Deus sobre o que estava prestes a realizar.
Ele sabia que a vitória viria através da fé e da obediência. O dia finalmente chegou. À medida que o sol despontava no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, Josué reuniu seu povo em frente ao acampamento. A atmosfera estava carregada de expectativa e reverência. O silêncio que se instalou era palpável, como se o próprio ar estivesse em espera. Cada homem e mulher, criança e idoso, sentia a responsabilidade do momento. Josué, vestido com sua armadura, ergueu a voz para compartilhar as instruções finais. Hoje marcharemos em nome do Senhor. Segurem firmemente suas armas e suas trombetas e sigam-me. Lembrem-se, não haverá gritos ou vozes altas até o momento certo. Nossa marcha é um ato de fé. Ele olhou nos olhos de cada um, sentindo a fervorosa determinação que pulsava no coração de seu povo. Após essa motivação, os sacerdotes portadores da Arca da Aliança tomaram a dianteira, seguidos pelos homens de guerra, todos dispostos a obedecer ao comando de Deus. A primeira marcha ao redor de Jericó começou. O som de pés firmes e a melodia das trombetas criaram uma sinfonia de adoração que reverberava nas muralhas da cidade. A cada passo, os israelitas eram um testemunho da força que a fé pode proporcionar. As muralhas de Jericó, imensas e impenetráveis, pareciam desafiá-los, mas a cada volta que davam, a confiança deles aumentava. Os moradores de Jericó, alarmados com a movimentação, subiram aos muros para observar. Eles viam um exército que não se comportava como um tradicional, mas em vez de armas e gritos, ouviam o som de trombetas e passos, e isso os deixava perplexos. A desconfiança e o desprezo dominavam o ambiente. Entre os israelitas, no entanto, a crença de que Deus os guiava em cada movimento os mantinha firmes. Durante toda a manhã e parte da tarde, Josué e seu povo marcharam em silêncio. Ao chegarem ao final do primeiro dia, retornaram ao acampamento com os corações pulsando de fé e esperança. Josué se reuniria com os líderes à noite para discutir o progresso e buscar a orientação de Deus para o segundo dia de marcha. O silêncio da noite trazia um misto de tensão e expectativa, mas havia também uma inegável sensação de unidade entre os israelitas. Com a lua iluminando o céu, muitos se sentaram em volta do fogo, compartilhando histórias, lembrando da libertação do Egito e se encorajando mutuamente. Era uma noite de oração e preparação, um momento de consagração que fortaleceria sua fé para o desafio que ainda estava por vir. Na manhã do segundo dia, os primeiros raios de sol romperam a escuridão, trazendo consigo a promessa de um novo começo. Josué, já despertado antes do alvorecer, observava o acampamento com um olhar atento. O ar estava fresco, e a brisa suave balançava as tendas enquanto os israelitas começavam a despertar e se preparar para a nova jornada. Ele fez uma oração silenciosa, pedindo a Deus que fortalecesse a determinação do povo. O Senhor havia garantido a vitória, e agora era a hora de agir com coragem e fé. Após o café da manhã, Josué convocou todos ao centro do acampamento. Com uma voz firme e inspiradora, ele relembrava o propósito da marcha. Hoje, mais uma vez, marcharemos ao redor de Jericó. Lembrem-se, esta não é uma batalha comum, é uma batalha de fé. As palavras de Josué ecoavam entre os presentes, incutindo esperança e determinação em seus corações. Os sacerdotes tomaram novamente a liderança, segurando a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus entre eles. A ordem foi a mesma, os homens de guerra marchariam à frente, seguidos pelos sacerdotes e pelo povo. Desta vez, no entanto, havia uma sensação de expectativa crescente entre os israelitas. Eles se perguntavam o que Deus poderia fazer para mostrar sua grandeza e poder naquele dia. A marcha começou, e os sons das trombetas cortavam o ar. Cada volta ao redor da cidade era marcada por uma atmosfera de reverência e expectativa. O povo de Jericó mais uma vez observava do alto das muralhas, mas agora seus olhares estavam tingidos de preocupação. O que antes era uma zombaria se transformará em inquietação, e as palavras de Josué ressoavam como um alerta. A presença de Deus estava entre os israelitas. Após a sexta volta ao redor de Jericó, Josué levantou a mão e, com voz autoritária, ordenou que o povo parasse. Preparem-se. No sétimo dia marcharemos novamente, mas nesse dia, ao final, gritarão: o Senhor nos entregará esta cidade. O entusiasmo cresceu entre os israelitas, enquanto eles se perguntavam como a vitória seria alcançada. À noite, após um longo dia de marcha, Josué reuniu os líderes e os soldados em uma fogueira. Eles refletiram sobre o dia, compartilhando suas esperanças e medos, mas também testemunhos de fé e coragem. Na escuridão, os rostos iluminados pela luz do fogo mostravam a determinação coletiva de um povo que juntos, acreditava que Deus estava prestes a realizar um milagre.
Finalmente chegou o 7º dia, e a expectativa pairava no ar como um perfume doce de esperança. Os israelitas despertaram sob um céu claro e ensolarado, com uma nova energia pulsando em suas veias. Josué, animado, convocou o povo para uma última reunião. Ele se posicionou diante de seus compatriotas e com uma firmeza contagiante, lembrou a todos sobre a importância daquele dia. Hoje teremos uma grande vitória. Hoje Jericó cairá. As palavras de Josué ecoaram como um clarim, enchendo os corações de coragem e determinação. Os sacerdotes se prepararam, segurando a Arca da Aliança, enquanto os guerreiros de Israel se posicionavam em suas fileiras. A marcha começou e a atmosfera estava carregada de expectativa. O primeiro som das trombetas ressoou, e o povo começou a dar suas primeiras voltas ao redor das imponentes muralhas de Jericó. Cada passo era mais do que uma simples marcha, era um ato de fé, uma demonstração de obediência e um reconhecimento do poder de Deus. À medida que a marcha avançava, o som das trombetas ecoava pelas colinas, e os habitantes de Jericó, já visivelmente nervosos, se perguntavam o que estava por vir. A cada volta, os israelitas se tornavam mais determinados, e um sentimento de união e propósito brotava entre eles. O ritmo de suas vozes, entoadas em oração e louvor, se unia ao som das trombetas, criando uma sinfonia de fé que reverberava pelo ar. Após 6 voltas ao redor da cidade, a tensão era palpável. Josué, com seu coração pulsando de expectativa, se dirigiu ao povo. Agora preparem-se para gritar. No momento em que a trombeta soar pela última vez, levantem suas vozes em louvor ao Senhor. O povo estava em êxtase, mal conseguindo conter a ansiedade e a empolgação que borbulhavam em seus corações. Finalmente, o som da trombeta ecoou como um trovão e Josué deu a ordem. Com um grito uníssono que ressoou com a força de milhares de vozes, os israelitas clamaram ao Senhor. O som reverberou como um eco poderoso, e algo extraordinário aconteceu. As muralhas de Jericó começaram a tremer, e um grande ruído surgiu das profundezas da terra. As paredes que antes eram impenetráveis começaram a ruir, como se uma força invisível as estivesse derrubando. A cidade caiu, e a vitória foi dada ao povo de Deus. Uma onda de alegria e celebração tomou conta de Israel, enquanto as pessoas se lançavam em uma dança triunfante. O Senhor havia cumprido suas promessas, e o dia se tornaria um marco na história de Israel. Josué, em meio à celebração, ergueu sua mão em agradecimento a Deus, reconhecendo que a verdadeira vitória era o resultado da fé e da obediência de um povo escolhido. Ao olharmos para o dia em que Josué ficou face a face com Jesus Cristo, somos lembrados da grandeza e do poder de um encontro verdadeiro com Deus. Josué, um líder escolhido, teve a oportunidade de ouvir diretamente o plano divino para conquistar a terra prometida, não com forças humanas, mas sob a direção e poder do próprio Senhor dos Exércitos. A cena de Josué diante do comandante do exército do Senhor nos leva a refletir sobre a obediência e a fé necessárias para trilhar o caminho que Deus nos coloca. Deus não nos pede perfeição, mas disposição para nos ajoelharmos e dizer: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Assim como Josué, todos nós temos uma jornada que exige coragem, determinação e fé, enfrentando inimigos visíveis e invisíveis. Mas quando ouvimos a voz de Deus e nos posicionamos em obediência, as muralhas da vida caem. As batalhas que pareciam impossíveis se tornam vitórias nas mãos de um Deus que nunca falha. Este encontro nos ensina que Deus não nos abandonará nas dificuldades, e que assim como Josué, podemos descansar sabendo que Ele está conosco, até o fim. Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. A batalha do Senhor, e Ele nos dará vitória. 1 Samuel 17:47. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Queridos, que possamos levar essa mensagem no coração e reconhecer que não estamos sozinhos nas nossas lutas. Deus está sempre conosco, pronto para agir e derrubar qualquer barreira que se interponha no nosso caminho. Que você possa se lembrar, assim como Josué, que a vitória é certa para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Se esta mensagem falou ao seu coração e te fortaleceu de alguma maneira, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam essa verdade. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Aqui você encontra histórias de fé, coragem e ensinamentos poderosos da Palavra de Deus. Junte-se a nós e seja edificado na sua jornada espiritual.